de 90 conectados. Boa noite, pessoal. Espero que tenham passado aí um bom feriado, uma boa Páscoa. E aqui já voltamos com tudo essa semana. Na semana que vem nós vamos ter outro feriado, né, numa quinta-feira, então a gente não vai ter aula de quinta. Em compensação, vamos ter duas aulas extras, né, no dia 28 e no dia 30. Dia 28 com o professor Eurico e no dia 30 com o professor Rony Peterson, conforme eu comentei no nosso último encontro. Eu sou co-coordenador do curso, juntamente com a Suzy Gomes Hoffmann, a Carla Tredici e o Marcelo Magalhães Peixoto. E eu sou especialista, mestre e doutor em Direito Tributário pela PUC, leciono aqui na PET e no MBA em Gestão Tributária da FGV. E também, vez ou outra, no MBA em Gestão Tributária da Exalc. Sobre a especialização, eu fiz lá no COGEA por culpa dessa minha amiga que vai dividir a aula aqui hoje comigo. Ela começou primeiro, lá você não se lembra, né? A gente estava lá na Arthur Andersen, ela já estava fazendo. Eu fui pedir umas dicas, ela falou super bem, etc. A doutora Flávia Regina de Souza, que é bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo, especialista em Direito Tributário pela PUC-COGEAI, que é essa menção que eu fiz há pouco, é pós-graduada em Direito para Organizações Sem Fins Lucrativos pela GV, pós-graduada em Responsabilidade Social também pela GV, e é mestre em Gestão e Políticas Públicas pela FGV. E ela é sócia do Matos Filho, com ampla atuação nessas áreas que nós vamos abordar aqui hoje. Flávio, obrigado por ter aceito o convite. Um prazer dividir a aula com você. E, bom, a Bom, eu gente que tenho que agradecer, Renato, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje à noite. Espero que a gente possa ter um ótimo bate-papo vai sobre as organizações imunes e a reforma tributária. Não, se a gente pegar como referência a aula que você deu no curso sobre a Lei Complementar 187, que nós fizemos aqui na PET no ano passado, vai ser ótimo mesmo. Vocês vão ficar muito bem impressionados com a experiência da professora Flávia e também com a didática dela para tratar do assunto. Então, já que antes de eu começar o conteúdo propriamente dito, só aquelas informações, nós paramos aí por volta das 8h30, é um intervalo de 10 a 15 minutos, dependendo aqui da dinâmica da aula. Na segunda parte, a professora Flávia, então, ela assume aqui a posição e fica até por volta das 10 horas, às vezes ela acaba um pouquinho antes, às vezes um pouquinho depois, depende muito da dinâmica. Flávia, nós temos deixado as perguntas para o pessoal fazer via chat, porque como são muitos alunos conectados, e aí deixa os minutos finais ali do bloco, 10, 15 minutos, para poder tratar das perguntas. As perguntas têm sido muito boas, têm enriquecido muito o conteúdo das aulas. Então, espero que você goste também. Então, vamos lá, iniciando já. Deixa eu compartilhar o meu material. Deixa eu achar aqui. Vocês estão vendo no modo apresentação? Não, 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 porque eu estou com duas telas. Deixa eu te fazer de... não tá, Renato. É que eu estou com duas telas dessa bagunça. Vamos lá de novo. Aqui. E agora? Ainda não, Não? não.
Agora acho que foi, né? Sim, Tá legal. Então vamos lá. Nós já tivemos aqui outras aulas sobre regime diferenciado e essas aulas elas são bastante interessantes porque nós sabemos que a ideia inicial, quando foi proposta a PEC 45, ou sobretudo nos estudos que fundamentaram a PEC 45, a ideia era que não houvesse diferenças de tratamento entre as cadeias econômicas e que eventuais ajustes em função da capacidade daquele que estivesse consumindo um determinado bem ou serviço se desse exclusivamente por meio do cashback. Essa, inclusive, depois a gente vai ver alguns slides à frente, é a orientação do OCDE, mas a gente sabe que a esmagadora maioria dos países integrantes do OCDE adota algum tipo de regime diferenciado para alguns bens ou serviços. Então, alimentos, educação, saúde e outros itens. Isso foi muito discutido ao longo da tramitação da reforma, né, quando os setores foram se dando conta dos impactos. Agora não passo o slide, hein? Parece brincadeira. Travou. Não estou me entendendo hoje aqui, viu, Flávio? Agora foi. Você sabe que isso acontece, né? Só para É, testar você. né, mas eu não vou perder, depois de um feriadão desse, eu não vou perder aqui a paciência com o PowerPoint, né? Que estava meio lento mesmo. Então, como eu comentei, com vocês, a ideia é que realmente houvesse uma uniformidade, uma unicidade, de tratamento do nosso IVA, que acabou virando o IVA dual, e que ao longo da tramitação, nos debates a respeito, da PEC 45 e também da 110, né, depois, muitos dispositivos, muitas regulações indicadas na PEC 110 terminaram sendo é, incorporadas na PEC 45. Então, a gente foi observando ali que os setores foram se movimentando e foram conseguindo ali o reconhecimento da sua condição diferenciada e que, portanto, fariam jus aí a um tratamento condizente com a sua condição. Então, quando a gente vai analisando o que a PEC 45 ela foi aprovada, deu origem à emenda constitucional 132, depois isso, por óbvio, é confirmado na Lei Complementar 214, que instituiu propriamente a reforma tributária, a gente vai vendo aqui os dispositivos. Então, uma legislação única, tanto para o IBS quanto para a CBS, que deve ser única, uniforme no território. Então, ambos os tributos vão obedecer às mesmas regras, fatos geradores, base de cálculo, hipótese de não incidência, sujeito passivo, imunidades, que a professora Flávia vai tratar, regimes específicos diferenciados ou favorecidos de tributação, regra de não cumulatividade, e por aí afora. Então, a gente percebe uma preocupação em se dar uma homogeneidade em relação ao regime jurídico desses tributos. Alíquotas uniformes, isso acabou, essa questão da alíquota, ela acabou na emenda constitucional 132, ela acabou perdendo a força que tinha, vamos dizer assim, quando da apresentação da PEC 45. Mas uma coisa que vai representar uma grande mudança em relação ao padrão atual, nós vamos ter esse significado de uniformidade das alíquotas diz respeito mais às pessoas políticas do que aos setores. Porque, bom, a gente tem, por exemplo, já antecipando para a educação e para a saúde, uma redução em 60% da alíquota. Então, a gente, opa, então já tem a alíquota diferente, né, daquilo que será a alíquota modal. Mas o que o Constituinte conseguiu preservar foi o seguinte: bom, pessoa política, então município, um estado, você vai ter liberdade para definir a sua alíquota, inclusive a União, né, em que pese as alíquotas diferentes, as alíquotas de referência que vão ser divulgadas oportunamente
pelo Senado, só que essa sua alíquota ela vai ter que valer para todos os bens e serviços, exceto nas situações que a própria Constituição, por meio da Emenda Constitucional 132, ela preveja um tratamento diferente. Então, um regime diferenciado, um regime específico, um regime beneficiado fora dessas hipóteses já indicadas pela Constituição e, em seguida, reguladas pela Lei Complementar 214, não vai poder existir diferença, diferença de tratamento. Então, de novo, mais um item que reforça essa ideia de uniformidade, de unicidade. Vedação de incentivos. Quando a gente fala a vedação de incentivos, a primeira coisa que vem à mente é a temática dos incentivos fiscais no âmbito do ICMS. Mas não é só disso que a reforma trata. Os incentivos fiscais do ICMS, em grande medida, eles restariam comprometidos aqui no âmbito do IBS, né, ainda que se pretendesse instituir algo similar, só com o fato de se mudar a regra geral de incidência na origem, ou seja, onde esteja localizado o estabelecimento do qual se dê saída da mercadoria para o destino. Então, hoje, o critério de origem é um dos fatores que permitem que os estados consigam conceder benefícios fiscais. Então, no modelo novo, ainda que não houvesse vedação para concessão de incentivos, os estados perderiam força para a concessão dos incentivos. Mas, mesmo assim, a reforma ela foi além, porque a gente não fala só de CMS, a gente tem incentivos também para o ISS, para o PiscoFins, diversos, aqui uma infinidade de incentivos. Então, há uma previsão específica para a vedação de concessão de incentivos e benefícios financeiros ou fiscais, exceto aqueles, de novo, já previstos pela Constituição, sob a forma de regimes específicos, diferenciados ou favorecidos. Tá? Então, isso é muito importante, de novo, aqui mais uma medida, né, mais uma regulação que reforça esse caráter da uniformidade. Então, hoje em dia, quando a gente fala de regime diferenciado, específico, a gente pode dizer que realmente é diferenciado, realmente é específico, frente à regra geral, ainda que na reta final aí da tramitação, nós tenhamos verificado aí a inclusão de uma série de itens, né, e setores ao longo da tramitação, num desses regimes diferenciados específicos ou beneficiados. Muito bem. Então, diferentemente do que nós temos hoje, por exemplo, no ICMS e no IPI, em que a capacidade contributiva ela é medida em função da essencialidade do item que seja objeto da operação tributada, no IBS e na CBS, a rigor, essa capacidade contributiva, ela não vai ser medida em função necessariamente do item, mas da pessoa que esteja consumindo. Como é que vai ser? Como é que a gente se depara com isso? Quando verificamos a previsão do cashback, que é a devolução de parte do IBS e da CBS em função da capacidade contributiva ou da ausência da capacidade contributiva daquele que está consumindo. Nos parece até mais adequado, em termos de justiça, o cashback do que a seletividade em função da essencialidade. A seletividade em função da essencialidade, ela peca, vamos dizer assim, por ser quase que um tiro de cartucheira, né? Utilizando aqui uma ilustração. Então, o item que seja essencial, por exemplo, algum item da cesta básica, que seja beneficiado, e hoje nós temos benefícios nos tributos atuais para esse tipo de item, ele vai favorecer tanto quem tem uma alta capacidade contributiva, quanto aquele que não tem ou tem uma baixíssima capacidade contributiva. Então, nesse sentido, o cashback, o conceito, a ideia do cashback, representa um instrumento mais adequado para se medir a capacidade contributiva no que tange à tributação sobre o consumo. Então, a ideia inicial, de novo, lá nos estudos que orientaram a PEC 45, é que a capacidade contributiva isso fosse deslocado do produto para quem consome. E aqui se engana quem
pensa que a capacidade contributiva também não incide nos tributos sobre consumo, ainda que ela não que ela não tenha uma intensidade tão acentuada quanto a que nós observamos nos tributos sobre renda, sobre patrimônio, a gente também tem aqui a capacidade contributiva norteando o regime dos tributos sobre consumo. E não é diferente nas novas exações criadas aqui pela Lei Complementar 214. Agora, a questão do cashback, quando a gente vê alguns limites, né, do cashback, então, se eu não me engano, o limite, se eu não me engano, é meio salário mínimo, quem é elegível, enfim, você deixa de fora do grupo de pessoas elegíveis ao cashback, ainda que não se, que são menos favorecidos também, o que se denomina dos remediados, né? Bom, então como é que fica para essas pessoas que ainda que não estejam em situação de extrema pobreza, ainda assim é uma situação de necessidade. Então, aqui o cashback, em função do escopo de aplicação dele, ele acaba tendo uma eficácia limitada, né? Então, enfim, isso é o que nós tivemos aqui de possibilidade para a instituição do cashback, já foi um grande avanço, mas talvez aí precise de aprimoramentos para realmente atingir a finalidade a qual ele se presta. Bom, mas a seletividade no IBS e na CBS não deixou de existir, tá? Ainda que os estudos, de novo, que embasaram a PEC 45, em que pese a orientação da OCDE a respeito, né, para deixar de lado, né, a seletividade no âmbito da tributação sobre o consumo, o fato é que ela continua presente, né, no IBS e na CBS. Não com a amplitude que nós temos hoje em relação ao ICMS e ao IPI, né, que se aplica de maneira geral ao regime jurídico desses dois impostos, mas aqui nós temos, né, a seletividade no IBS e na CBS. E, tal como nós verificamos no âmbito do IPI e do ICMS, a seletividade ela pode estar associada à capacidade contributiva, então a gente tributa em menor medida ou se deixa de tributar itens essenciais compreendidos naquilo que a gente denomina de mínimo existencial. Então, o mínimo que a pessoa precisa para sobreviver, para uma família se manter. Então, a seletividade ela entra para desonerar o produto, se não completamente, ainda que em parte da tributação sobre o consumo ou no que se denomina necessidades coletivas, em que nós temos aqui itens que não necessariamente eles compõem o que possa se denominar de mínimo existencial, mas em função da necessidade da coletividade. O Supremo Tribunal Federal ele tratou desse aspecto das necessidades coletivas no tema 745, quando julgou a respeito das alíquotas de ICMS sobre a fornecimento de energia elétrica e prestação de serviços de telecomunicação, em que essas alíquotas eram estipuladas, né, em percentuais superiores às alíquotas modais. Então vejam que nós temos aqui dois orientadores, né, para a seletividade que a gente vê presente aqui também no IBS. Então, de novo, a emenda constitucional 132, diferentemente do que nós temos no regime atual voltado ao ICMS e ao IPI, ela não prevê expressamente a seletividade como sendo um princípio ou um item orientador do regime jurídico do IBS e da CBS. Mas fato é que, quando nós analisamos os regimes diferenciados e, por vezes, alguns regimes específicos ou beneficiados, nós identificamos ali a seletividade orientando aquele tratamento excepcional. Então, nós vemos aqui a saúde e a educação, talvez, e os alimentos, né, talvez sejam os itens que mais nos saltem aos olhos. Então, ali me parece muito claro, né, que a seletividade ela orienta os regimes diferenciados referentes a esses serviços e produtos. Então não conseguiu se abolir a seletividade no âmbito da tributação sobre o consumo, mesmo nesses nossos novos tributos. Nós temos também a questão
aqui ainda de outras, né, outros tratamentos que fogem ali da regra geral do IBS e da CBS. Então, nós temos a imunidade constitucional, que a professora Flávia ela vai comentar daqui a pouco, né, que assegura a imunidade de impostos sobre patrimônio, renda e serviços, e também para contribuições para financiamento da Seguridade Social. Atualmente, né, no âmbito do ICMS, do PIS/COFINS e do IPI, nós temos uma série de exonerações voltadas ao atual regime de tributação sobre o consumo. Isso, no âmbito do IBS e da CBS, vai se repetir em grande medida. A imunidade, a professora Flávia vai comentar a respeito, e as exonerações atuais, elas vão, em larga medida, dar lugar aos regimes diferenciados voltados à cadeia da saúde e também ao regime específico relacionado aos planos de saúde. Então, vamos seguir aqui. Como eu mencionei para vocês, em termos de experiência internacional, então, a OCDE, quando comenta o tema, ela é crítica à utilização de tratamento diferenciado como instrumento aqui para poder dar justiça, né, fiscal em relação no âmbito da tributação sobre o consumo, como instrumento de combate à redução da regressividade. Mas, como eu mencionei, mais de uma centena de países aí adotam algum regime diferenciado para a saúde e para a educação também não é diferente, tá? Então, é algo do qual o mundo em geral não conseguiu se afastar, em que pese essa noção ou essa proposta de que o tributo sobre o consumo ele deve incidir de igual forma sobre todos os bens e serviços, e eventual diferença de tratamento ela se dá no âmbito de restituição do valor do imposto, tá? Bom, falando aqui, dando início ao nosso regime diferenciado voltado à saúde, isso vamos dizer assim, é quase que um lugar comum no mundo todo, mas aqui no Brasil, a Constituição Federal ela cuidou de tratar a saúde como um direito social fundamental. Então, quando nós analisamos a Constituição, a gente pode observar diversas passagens tratando da assistência à saúde como um direito essencial dos brasileiros e brasileiras, né? Nós temos uma particularidade no Brasil que isso acaba sendo exemplo para o mundo, tá? Que pese aí as diversas necessidades de melhorias, as mazelas, que essa nossa particularidade é de a saúde ser ofertada por meio de três sistemas. O público, que é ofertado aqui por meio do Sistema Único de Saúde; o suplementar, que é o oferecido por meio dos planos de saúde; e o privado. Aqui tem um detalhamento regulatório a respeito ah, dessa forma de oferta dos serviços, né? Na verdade, o SUS a gente enxerga aqui sob duas óticas, né? A minha sócia Tereza Gutierrez, que também é muito amiga da Flávia, ela trata muito bem desse tema. O sistema de saúde brasileiro, na verdade, ele é único, ele compreende tanto o público quanto o privado. Mas nós temos o subsistema, vamos dizer assim, do SUS, que é quando nós fazemos uso de serviços de saúde por meio de atividades custeadas pelo SUS, seja por meio do próprio, seja por meio de equipamentos públicos, né, do próprio poder público, ou por entidades privadas, mas que oferecem serviços por meio do Sistema Único de Saúde. Nós temos, além disso, os planos de saúde, né, que também tem uma importância muito grande no Brasil, e o privado, né? O privado é quando a pessoa contrata no particular, vamos dizer assim, né? Ah, Quando a gente fala de saúde, pessoal, é muito comum a primeira noção que vem à cabeça ser só de serviço de saúde, aquela ponta lá da atividade. Isso que nós aqui fruímos quando vamos buscar um médico, um laboratório, um hospital, ou uma clínica. Mas nós temos outros elos nessa cadeia, né? E que somente com esses outros elos é que a gente consegue ver essa ponta funcionando. Então, é uma gama de agentes organizados que permitem
ao oferecimento da assistência à saúde. Então, nós começamos lá como primeiro elo a indústria de dispositivos médicos e medicamentos, ou os importadores desses itens que depois os comercializam aqui no âmbito do território brasileiro. Nós temos uma cadeia de distribuidores desses itens que são utilizados na assistência à saúde. E aí, finalmente, nós temos os prestadores de serviços propriamente ditos, os laboratórios, as clínicas, os hospitais, né? E entre os prestadores de serviço e os beneficiários, nós temos também, podemos ter, né, os planos de saúde, né? Oferecendo aí os serviços por meio da contratação de planos. Aqui, só para a gente ter uma ideia, né? Então, a gente tem a rede pública. No Brasil, a nossa realidade hoje, as camadas menos favorecidas da população é que usam, usualmente se servem da rede pública ou dos serviços ofertados gratuitamente pelo SUS por meio de entidades privadas, né? Então, as Santas Casas, hospitais filantrópicos, mesmo entidades com fins lucrativos, tá? Isso é muito comum também a gente ter a oferta de serviços por intermédio do SUS. Os planos de saúde, então nós temos uma parcela bem relevante, tá, da população que faz uso de serviços de saúde por meio de planos. Então são 50 milhões de brasileiras e brasileiros, então um pouco menos aqui de que um quarto da população, já chegou a perto de 60, tá? Nos últimos 10, 15 anos, acabou caindo aí o número de beneficiários. E o pagamento direto, então, que é o famoso particular, né? Vou lá, eu mesmo contrato. E o que vem aumentando muito, que nós vimos percebendo, é, é o seguinte: as camadas menos favorecidas que não têm plano de saúde contratarem aqui o chamado particular nessas redes de atendimento de custo mais reduzido. Então, nós temos alguns players aí no Doutor Consulta, aqui tem em São Paulo e tem em Santos, se eu não me engano, a Clínica Fares, que atua em São Paulo e aqui na Grande São Paulo. Então, são as chamadas clínicas populares. Então, a gente começa a verificar uma parcela bastante expressiva da população contratando no particular. E também, isso aqui não é objeto da aula de hoje, mas quem quiser depois dar um Google aí, ou procura a Flávia ou a minha sócia Tereza, fala dos cartões de desconto, né? Que não são bem um plano de saúde, mas são um instrumento que facilitam o acesso a serviços de saúde, porque você acaba tendo desconto ali nas contratações desse tipo de atividade. A cadeia da saúde como um todo, ela foi contemplada com o regime diferenciado e eu vou comentar ao final aqui do nosso papo a respeito do regime específico dos planos de saúde. Isso foi separado, tá, pessoal? Lá no âmbito da emenda constitucional 132. Então, o regime dos planos de saúde ele está fundamentado no artigo 156, inciso 2, se eu não me engano, no parágrafo 6º da Constituição, introduzido pela emenda constitucional 132. Já o regime diferenciado para o restante da cadeia, ele está previsto no artigo 9º da emenda constitucional 132. Então, a gente vai ver que depois a lei complementar ela acabou equalizando, vamos dizer assim, o tratamento dos planos de saúde em relação ao restante da cadeia. Mas o fato é que nós temos algum tratamento excepcional para a cadeia toda. De regime diferenciado para a cadeia da saúde, o que nós temos aqui? O artigo 9º da emenda constitucional, que eu mencionei, ele determina que a lei complementar ela vai definir, como de fato definiu, as operações da cadeia da saúde que vão ter uma redução de 60% das alíquotas de IBS e CBS. Então, aqui a gente vai ter serviço de saúde, dispositivos médicos e medicamentos. Alguns itens do que a gente chama de dispositivos de acessibilidade, pessoal, também pode ser classificado como dispositivo médico, mas é só dando uma olhadinha ali nos anexos da Lei Complementar 214. Então, essa é a regra geral do regime diferenciado para a cadeia da saúde, é redução de alíquota, uma redução em 60%.
No caso do serviço da saúde, eu participei muito ativamente na tramitação tanto da PEC 45 quanto do projeto de lei 68. A PEC 45 deu lugar à emenda constitucional 132 e o PL 68, o PLP 68, a lei complementar 214. E esse percentual não foi um número mágico, tá? Não foi um número mágico. Algumas entidades associativas da educação também, Flávia, participaram ali da negociação dos pleitos, apresentações à ANUP, e outras entidades chegaram até a fazer uma aliança saúde e educação. E esse percentual de 60%, eu vou falando aqui especialmente sobre a ótica dos serviços, não foi assim ao léu, né? Vamos escolher aqui um número, não. Houve a elaboração de uma série de estudos, um ficou muito conhecido, que foi um estudo preparado pela consultoria LCA, da qual o Bernard Api foi sócio, inclusive, tá, no passado, mas não foi por isso não que o pessoal contratou. Esse foi um estudo contratado pela Confederação Nacional da Saúde, está lá no site da CN Saúde, quem quiser consultar, indicando o seguinte: o pleito do setor de serviço de saúde, lá da ponta da cadeia, era a manutenção da carga tributária atual. E esse estudo chegou à conclusão lá que entre resíduo tributário, PIS/COFINS e ISS, essa carga ela seria por volta de 10%, 10,4%, né? Então, baseando-se ali naquela alíquota inicialmente aventada nos estudos e etc., de 25%, fala, bom, então, para manter a carga tributária, a gente precisa ter uma redução em 60%. A gente sabe que, como essa alíquota foi escapando, né, agora está em 28,8, então a gente deve ter para alguns players do setor de saúde algum aumento de carga tributária. Mas, em geral, esse 60% ainda atende essa ideia de manutenção de tratamento ou de carga tributária em relação ao que nós temos atualmente para o novo regime do IBS e da CBS. Então, quando se definiu aqui para o serviço, olhou-se para trás da cadeia, então a gente precisa estender isso para os demais elos da cadeia, que senão o serviço vai ficar acumulando crédito, né? Então, foi meio assim que chegou-se nesse percentual. Além dessa redução, dessa regra geral de redução em 60%, e veja, não é até 60%, é cravado 60%. Então não pode reduzir. Vamos reduzir em 42%, não é banda. Então, isso aqui, a redução tem que ser em 60%. E não é algo que não era facultado ao legislador infraconstitucional instituir ou não. Isso aqui é uma ordem, né? De cunho constitucional, no caso aqui do artigo 9º da Emenda Constitucional 132. Já para dispositivos médicos e medicamentos, então, aí a Constituição ela subiu um pouco mais. Olha, o legislador infraconstitucional ele vai poder definir em lei complementar dispositivos médicos e medicamentos que vão ter uma redução de 100%. De novo, não é banda, não é entre 60% e 100%. Então, ou a redução é de 60% ou a redução ela é de 100%. Ela é de 100%. Isso aqui muito para ficar alinhado com as exonerações que nós temos hoje de PIS/COFINS, e de ICMS, especialmente. Escapou um pouco ali nas listas, teve uma confusão danada na hora de elaborar os anexos, mas isso foi o que norteou a ideia, de novo, manutenção de tratamento em relação ao regime atual. E aqui um aspecto que gerou alguma discussão na tramitação da PEC 45, até do PLP 68, mas felizmente acabou que o legislador previu expressamente, nesse regime diferenciado e nos outros também não é diferente, tá? Ainda seja a redução em 60% ou em 100%, portanto, a alíquota zero, né? Eu não vou ter que estornar, não vou ter que fazer nenhum tipo de estorno nos créditos apropriados pelas entidades integrantes da cadeia da saúde. Então, um hospital que contratar, aqui puxando a sardinha um pouco para o nosso lado, né, Flávio? Um serviço de advocacia que vai ter já uma redução em 30%,
o hospital não precisa estornar mais nesse crédito para ficar equalizado com a alíquota sobre os serviços prestados. Então, vai poder manter o crédito integralmente. Se contratar um serviço de uma outra consultoria, enfim, coisa que o valha, que não tenha redução ou que a redução não chegue a esse percentual de 60%, não vai ser preciso efetuar nenhum ajuste nos créditos sobre bens, produtos e serviços adquiridos pelo contribuinte integrante da cadeia da saúde. Salvo quando expressamente previsto em lei complementar. Aqui, para a cadeia da saúde, a gente não tem essa vedação sequer para planos, tá? A gente vai ver mais à frente, tudo bem que é um regime específico, mas sequer para planos a determinação de estorno de crédito. Vamos seguindo aqui, então. Bom, como não poderia ser diferente, o regime diferenciado da saúde, assim como os outros, né, está sujeito aqui a uma avaliação quinquenal. Então, apesar do caráter de direito social fundamental da saúde, né, e da obrigatoriedade de que o regime diferenciado ele seja instituído em lei complementar, ele vai estar sujeito a uma avaliação quinquenal de custo-benefício, podendo inclusive se prever aqui um regime de transição para as alíquotas padrão. Essa avaliação quinquenal, a gente vai ver que tem outras possibilidades, tá, de revisão. A gente tem mais duas aqui, a gente vai comentando adiante. Então, tal avaliação ela tem que examinar o impacto da mudança na promoção da igualdade entre homens e mulheres, aqui tudo na forma do artigo 9º, parágrafos 10 e 11 da Emenda Constitucional 132. Então, isso vale para a cadeia da saúde como um todo, ok? Bom, vamos começar a nossa análise de trás para frente. É o que eu tenho feito nas apresentações sobre esse assunto, porque o serviço de saúde é mais óbvio, né, para nós, é o que a gente vê ali. Ah, medicamentos também, vamos na farmácia, etc. Mas quando a gente fala em cadeia de saúde, é meio que intuitivo, sempre vira a imagem de hospital, de um laboratório, vamos fazer um exame, vamos nos consultar com um médico. Então, vamos fazer de trás para frente aqui na nossa cadeia da saúde. O primeiro elo a ser analisado vai ser o último, né, dos serviços. Seguindo aqui a orientação da Emenda Constitucional 132, então, a Lei Complementar 214, no anexo 3, né, ela divulgou, esse anexo ele indica, é, ele, ele determina quais serviços de saúde vão ser elegíveis ao regime diferenciado. Então, vejam, não é uma definição conceitual, então a gente não vai. Vamos buscar aqui definir o que seja serviço de saúde, não. Então, aqui o que fez foi listar as atividades. E ao longo da tramitação, então, por exemplo, pessoal de home care, vocês sabem o que é home care? Home care é quando a gente instala uma estrutura, um leito hospitalar, só que na casa da pessoa, não é mais no hospital, numa clínica, na casa da pessoa. Então, o home care tinha ficado de fora da primeira edição ali da lista, já ainda no PLP 68. Né? Nós tínhamos ali serviços de instrumentação, também tinham ficado de fora. E quando o pessoal se atentou, explicaram no Congresso, etc., incluíram. Aqui uma curiosidade, isso foi bem no final, né? Os serviços funerários foram incluídos aqui na lista de serviços de saúde. E é até uma piada assim, meio sem graça, viu, Flávio? Mas só para descontrair, agora o regime diferenciado pega ponta a ponta a nossa vida, né? Desde o nascimento, né, até a morte. Então, a gente tem regime diferenciado de BS e CBS para todo o ciclo da vida, né? Então, Ai, que consulte horror, aí. que horror. É, foi muito interessante. Quem fez a exposição disso, eu estava na comissão, na reunião, eu acho que foram duas exposições, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e na CCJ também, que foi o professor Heleno Torres, ele falou pela entidade associativa dos serviços funerários. E, aliás, as colocações foram bem interessantes, mas na hora me veio, né, na cabeça, a gente sempre procurando se distrair, né, foi agora contém o regime diferenciado para todo o ciclo da vida, né?
Sem prejuízo, gente, daquela avaliação quinquenal, nós temos aqui uma previsão para os regimes diferenciados como um todo, né? Para se poder rever essas listas, seja acrescendo itens ou excluindo, ou substituindo atividades sujeitas ao tratamento diferenciado. O ruim aqui é que a revisão acaba passando aí por todo o rito da aprovação de lei complementar, e etc., né? Não é algo tão simples, mas pelo menos há uma abertura aí para haver esse tipo de atualização. O... Aqui, seguindo adiante, outro aspecto também que gerou muita discussão na época, isso foi bem interessante, né? A que no final também da tramitação da PEC 45, os profissionais liberais demoraram a se dar conta, né, dos impactos da reforma tributária. E aí, quando se deram, puxa, nós vamos ter um baita aumento de carga e etc. Aí vinha o pessoal defensor aqui do modelo mais purista, né, da reforma. Não, mas se você estiver no meio de cadeia, olha, você vai dar crédito para o seu cliente, se você não dá nada, você é custo, e etc. Mas se eu estiver na ponta, da cadeia, como é que vai ser? Não, mas quem está no simples pode optar. Não, mas eu não estou no simples. Enfim, já na reta final da tramitação da PEC 45, foi criado um grupo, né, de diversas profissões liberais. Então, tinha lá arquiteto, economista, advogado, médico, que acabou entrando de gaiato na minha humilde visão nesse grupo, e pleitearam um regime diferenciado. Vocês sabem que acabamos, né, conseguindo, aqui eu me incluo, né, dentre essas categorias sujeitas a esse regime diferenciado, mas uma redução em 30%. Em 30%. E eu me lembro na época, eu falei principalmente para as entidades associativas dos médicos, falei, gente, não participem do grupo, vocês já têm o regime diferenciado de 60%. É serviço de saúde, não precisa. Aí quando acabou saindo, o pessoal ficou apavorado, Flávio. Falou, e agora? Eu tinha a redução de 60% e vou cair para 30%. Antes mesmo da Lei Complementar 214, antes mesmo de sair o anexo do PLP 68, quando ainda estava em tramitação, eu falei, eu acho que não, acho que vocês continuam enquadrados como serviços de saúde. E aí me lembrou muito, aí os mais velhos vão se lembrar, a Flávia não, né? O João Reis, estou vendo aqui, ele vai se lembrar. Tinha um programa apresentado pelo saudoso Silvio Santos, que era o Domingo no Parque, né? E aí dava uma aflição aquilo que a pessoa ficava trancada num foguete, assim, é, e ela não ouvia o que o Silvio perguntava, se ela queria trocar uma coisa por outra. Ela só tinha que responder sim ou não. E na época era o Fusca, né, o carro popular, era um bom carro, o Fusca, era caro, etc. Então a pessoa tinha ganho, sei lá, um Fusca 0 km. Aí o Silvio perguntava: você quer trocar o seu Fusca 0 km por uma cesta de pão velho, né? E a pessoa não ouvia a pergunta, ele só dizia assim, sim ou não. Aí sim, né? E aí a plateia entrava em polvorosa. Como assim, gente? Tá trocando Fusca, mas é que a pessoa não estava ouvindo. Então, com os profissionais de saúde, aconteceu isso um pouco. Felizmente ficou esclarecido no anexo 3 da Lei Complementar 214, que arrola as atividades de assistência à saúde que são elegíveis ao regime diferenciado, que elas vão estar sujeitas à redução de 60%, ainda que seja uma profissão intelectual submetida à fiscalização de conselho profissional, ou seja, preencha aqueles requisitos para se enquadrar no regime diferenciado de 30%. Não, então médico não é redução de 30%, médico é redução de 60%. Fisioterapeuta, mesma coisa. Enfermeiro, psicólogo. Então, quem consultar vai poder, ali o anexo 3 vai poder verificar, atestar isso que eu estou indicando. E, finalmente, né, a preocupação ela foi afastada, o pessoal se acalmou. Então, é aquela coisa, né? A gente tem que tomar cuidado com o que pede, né? Porque se é atendido, pode virar um problema. Mas seguindo aqui. Bom, antes dos dispositivos, eu queria comentar só um pouquinho a respeito dos serviços de saúde, tá? Nós vamos ter aqui, isso já foi comentado, acho que na aula de aspectos práticos, vem sendo comentado
ao longo do curso, mas vai ser uma quebra de paradigma, tá, gente, para o serviço de saúde, porque o serviço de saúde atualmente desconhece o que seja não cumulatividade. O serviço de saúde ele está sujeito ao ISS, que é um imposto cumulativo, e o PIS/COFINS, que seria uma outra categoria de tributo de consumo que poderia ter a não cumulatividade para o serviço de saúde, fato é que nós temos um, entre aspas, regime diferenciado de PIS/COFINS para os contribuintes é, que prestam serviço de saúde, que é a cumulatividade. Então, ainda que um determinado agente ele esteja, por exemplo, ele apura o imposto de renda segundo a sistemática do lucro real, e, portanto, a rigor, deveria apurar o PIS/COFINS segundo o regime não cumulativo, a Lei 10.833, lá no artigo 10, ela prevê que, no caso de serviços prestados por hospitais, clínicas, e laboratórios, o PIS/COFINS sempre vai ser cumulativo. Então, a gente vai ter realmente uma mudança de paradigma aqui para o serviço de saúde. O pessoal ainda está meio confuso, né, sobre como vai ficar, a transição, a história do crédito presumido, de CDS, que a professora Maria Isabel comentou. Então, a turma está se mexendo aí para entender os impactos da reforma. Seguindo aqui adiante, tá? Para os dispositivos médicos. Então, vamos dar um passo para trás aqui na nossa cadeia da saúde. Os dispositivos médicos, essa inclusive é uma expressão que ela é bastante abrangente, tá, pessoal? Ela engloba tanto equipamentos, então um raio-x, uma tomografia, um leito hospitalar, quanto itens que são consumidos na prestação de serviço de assistência à saúde, mas que não constituam medicamentos. Então, itens de proteção individual, por exemplo, máscaras, luvas, seringas, tudo isso é considerado dispositivo médico. A Anvisa, ela define o dispositivo como qualquer instrumento, aparelho, equipamento, implante, dispositivo médico para diagnóstico in vitro, software, inclusive, material ou outro artigo destinado pelo fabricante a ser usado e isolado conjuntamente em seres humanos para algum dos seguintes propósitos médicos específicos. Depois daqui a resolução que cuida disso, ela indica. Então vejam que é bastante ampla a gama de dispositivos médicos nessa definição proposta pela Agência de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Mas fato é que a Lei Complementar 214, ela não adotou a definição de dispositivo médico para efeitos de incidência do regime diferenciado. Assim como fez no caso dos serviços, a lei complementar ela listou, e essa lista vem causando uma baita confusão até hoje. As duas listas, tanto a de redução em 60% quanto a de 100%, tá? É bem complicada aqui a discussão. Então, ao invés de utilizar o conceitual, fez isso com medicamentos, tá? Já antecipando aqui. Ela definiu tanto para redução em 60%, definiu em lista, tanto para redução em 60%, quanto para redução em 100%. E tem muita coisa que está desalinhada com o convênio 0199 do ICMS, com o convênio 126, enfim. Está havendo ainda muita discussão a respeito desse tema. Então, no caso de dispositivos médicos, nós temos listas. Além de estar enquadrado na lista, o dispositivo ele tem que estar regularizado perante a Anvisa. E as listas, elas se dão mediante indicação de NCMs. Tá? Então, nós temos aqui anexo 4, redução de 60%. Então, indica os dispositivos que estão sujeitos a essa redução. Ah, mas se enquadrar como dispositivo nos termos da definição da Anvisa e não tiver listado, tá? Aí possível litígio à frente. Na redução de 100%, aí sim é mais óbvio indicar mediante lista, né? O anexo 12, ele indica os produtos sujeitos à redução em 100%. Nós temos, além desses anexos, a gente também tem de acessibilidade, tá? Muitos itens de acessibilidade se enquadrariam
no conceito de dispositivo médico. E, finalmente, ainda que o item esteja no anexo 4, isso também foi mais lá para a reta final da tramitação. Nós vamos ter a redução em 100% nos fornecimentos de dispositivos médicos quando vendido a órgão público e entidades de saúde imunes ao IBS e à CBS que possuam SEBAS. Depois a professora Flávia vai falar um pouquinho dessa história do SEBAS, se tem que ter, se não tem, mas aqui, para essa finalidade, tem que ser o SEBAS. E não é qualquer SEBAS, né, professora Flávia? É o SEBAS emitido com fundamento nos artigos 9º a 11 da Lei Complementar 187, ou seja, quando a entidade atenda aí, pelo menos 60% dos seus atendimentos sejam voltados ao SUS, ou no mínimo 50% em cada período aí de apuração dos atendimentos, né? Então, por exemplo, mas eu tenho o SEBAS e ele foi emitido porque eu sou do tipo PROAD, né? Eu tenho os convênios ali com o Ministério da Saúde para pesquisa e etc. Não. Então, esse é um regime que ele está regulado por outros dispositivos da Lei Complementar 187, que não o 9 a 11. Daí cai fora. Depois a professora Flávia vai comentar sobre imunidade, mas para essa alíquota zero, fica de fora, tá? Fica de fora. Mas para quem atende, no caso de gratuidade, né? O SEBAS para quem oferece atendimento gratuito também cai fora, né? Para fins dessa alíquota zero dos dispositivos médicos, ok? Então, seguindo adiante aqui. Além disso, né, nós vamos ter a possibilidade de inclusão emergencial por meio de ato infralegal, ato conjunto do ministro da Fazenda e do comitê gestor do IBS. Então, vamos imaginar uma emergência de saúde pública, tipo não precisa ser necessariamente uma pandemia, que a gente tem aqui o exemplo mais recente, a pandemia da Covid. Então, se nós já tivéssemos aqui o IBS e a CBS, seria possível a inclusão emergencial, não precisaria fazer aquela revisão que eu mencionei anteriormente para serviços, né? Poderia ser uma inclusão emergencial na lista de itens sujeitos à redução em 60%. E aí, obviamente, tem uma limitação temporal e espacial também dessa inclusão, que vai se referir ao período, né, da situação emergencial e à localidade. Se não for no Brasil todo, então a localidade onde a emergência ela esteja se dando. Aqui ainda, então, falando um pouquinho de revisão, a gente tem a avaliação quinquenal, que eu mencionei anteriormente, mas sem prejuízo daquela avaliação quinquenal. Nós temos também a possibilidade de revisão e, tal como no caso de emergência pública, por meio de ato infralegal. Então, autoriza o chefe do Poder Executivo da União, o presidente, no caso, e o comitê gestor do IBS, a revisar as listas constantes dos anexos 4 e 12, né? E aqui, gente, a revisão é essa revisão, tá? Isso é importante. Então, por isso que é bom a gente vendo cada possibilidade aqui. Essa revisão é só para incluir itens, não pode excluir. Posso excluir na avaliação quinquenal, na revisão periódica, ou em períodos inferiores aí, a 5 anos, que pode também ocorrer. Aqui só que a gente vai ser aplicável um limite de impacto, né? Então, essas inclusões, elas não vão poder resultar em elevação superior a 0,02% das alíquotas de referência do IBS e da CBS. Não é algo fácil, pelo menos eu imagino, de se calcular, mas tem essa condição também para fazer a inclusão de novos itens, ok? Então, a gente tem essa válvula de escape, né? Então, nós temos hoje essa discussão a respeito das listas, dispositivos e medicamentos também. Então, é possível que a revisão se dê por ato infralegal, né? Então, isso atenuou um pouquinho, atenuou não, né? Reduziu um pouco a preocupação do pessoal a respeito dessa atualização, porque imagina ter que passar por rito de aprovação de lei complementar para fazer esse tipo de ajuste. Nós temos aqui uma questão que esse é um tema que eu acho que tem que ser levado a regulamento,
que é a abrangência do regime diferenciado na lei complementar, e aqui eu acho que foi mais distração do que qualquer outra coisa, né? Ah, ficaram aqui incluídas somente as operações de venda. E é muito comum no âmbito de dispositivos a gente ter comodato, empréstimo, né, de dispositivos entre entidades da cadeia da saúde, mas que não teriam aí a incidência do regime diferenciado. Me parece que esse é um ponto que possa ser resolvido por meio de regulamento e as entidades associativas, nós temos conhecimento de que estão trabalhando em cima disso. Telesaúde, a famosa, mais conhecida como telemedicina. Como é que ficou aqui na reforma tributária? Pois é. Não existe previsão específica de regime diferenciado para a telesaúde. A Lei Complementar 214 até poderia ter dado um tratamento para isso, mas acabou que não deu. Então, o serviço de saúde, propriamente dito, prestado mediante telesaúde, então uma consulta médica. Quem já fez aqui consulta médica? Você já fez, Flávia, por meio de celular e outras Não, eu tecnologias? sou meio antiga, eu gosto de ir ao Nem na médico. época da Covid? Nem na época da Covid, Olha só só. quando foi segunda consulta. Não O, ia em hospital, mas no médico, quando o médico estava atendendo, aí eu ia, se precisasse, né, claro. Mas está bem comum hoje em dia, né? Então, inclusive diagnóstico, né? Nós temos situações aqui em que Sim, também é feito por meio de telemedicina, procedimentos cirúrgicos, enfim, aí a gente tem algumas limitações por parte dos conselhos profissionais, mas tem uma aplicação bastante ampla que é a telesaúde. Bom, o serviço em si se ele for prestado, vamos dizer assim, de forma analógica, né, presencial, ou por meio de uma tecnologia, o serviço vai ter o mesmo tratamento. A grande dúvida é em relação aos instrumentos que possibilitam o atendimento telesaúde, então os softwares, né, enfim, as ferramentas que permitem o atendimento em telemedicina. Então, aqui não teve. Então, ó, apesar da Anvisa ela definir o software aplicado, o software como dispositivo médico, né, o software utilizado nos serviços de assistência à saúde, não houve tratamento diferenciado para isso. Como a indicação é de NCMs, a gente não vai ter software lá no anexo 12, por exemplo, né? Então, de novo, esse é o problema, às vezes, de listar. Talvez se fosse uma definição conceitual, abarcasse também o software enquanto dispositivo médico. Então, a telesaúde ficou com essa situação. A gente tem que ver. Bom, o serviço está indicado lá no anexo 3 da Lei Complementar 214, ok, não muda. Se é uma consulta médica prestada no consultório, ou por meio de um celular ou de algum aplicativo que permita a realização da telesaúde, continua com regime diferenciado. Agora, o instrumento utilizado para a realização da atividade, aí a gente não teve regime diferenciado para isso. É algo, quem sabe, né? A lista não possa ser revisada e isso ser corrigido. Me pareceu aqui um equívoco do legislador, ou até às vezes falta de esclarecimento. Tem muitas especificidades aqui na prestação de serviços de assistência à saúde, né, gente? Vamos lá. Medicamentos. Então, nós temos também a redução de 60%, só que, diferentemente do que se passou com o dispositivo, não tem lista para redução de 60%. Então, ficam reduzidas de 60% as alíquotas do IBS e da CBS sobre medicamentos registrados na Anvisa ou produzidos por farmácias de manipulação. Vejam, aqui não tem lista para os 60%. Podem consultar lá, vocês não vão achar a lista. Aqui a definição é conceitual. No início tinha lista, na tramitação do PLP 68, acabaram mudando. E algumas composições especiais também estão enquadradas aqui no tratamento diferenciado voltado a medicamentos. Já para redução de 100%, aí sim a gente tem lista. E também está uma baita briga em relação a essa lista de medicamentos. Isso vem sendo muito criticado pelos players do setor, pelas entidades associativas, de que as listas deixaram de contemplar
itens importantíssimos para tratamentos mais complexos, delicados, né? Aqui, tal como no caso dos dispositivos, a gente tem algumas situações que, ainda que não tenha redução em 100%, seja medicamento, mas não tenha redução em 100%, quando for adquirido por algum público, reduz em 100%. Entidade beneficente, com aquelas mesmas características que eu mencionei anteriormente, então, para a entidade imune, também tem a alíquota zero. E também nós podemos ter a inclusão de medicamentos na lista de redução de 100% no caso de emergências de saúde pública. E esse regime, pessoal, isso é muito importante. Ele vale tanto para os medicamentos, isso também vale para dispositivos, tá? Vendidos diretamente para o consumidor, então quando eu vou na farmácia, eu vou ter esse regime diferenciado. Quando vendidos para distribuidores ou diretamente para prestadores de serviços de saúde. Não tem diferença de tratamento em função da qualificação do adquirente. Então, se eu for aqui na Pague Menos, que tem na esquina aqui do escritório, já fazendo um merchan sem querer, né, mas acabei fazendo, o regime diferenciado ele vai ser igualmente aplicável caso se tratasse de uma aquisição promovida, por exemplo, por um hospital ou por um distribuidor. Nós temos aqui, sem prejuízo da avaliação quinquenal, né, autorização para revisão. Aqui, essa revisão por ato infralegal é só para incluir, e aquele mesmo limite de impacto que eu comentei para os dispositivos médicos, ele é aplicável no que se refere a medicamentos. Isso tudo também que eu comentei, em termos de alíquota reduzida em 60% ou 100%, também é aplicável no caso de importação, tanto de dispositivos médicos quanto de medicamentos. Ok? Então vamos seguindo. Já o último tópico aqui, vai sobrar alguns minutos para a gente debater um pouquinho, ver as perguntas, né? Para planos de saúde. Então, houve a instituição do regime específico, então a gente vai deslocar aqui o fundamento constitucional. No caso do regime diferenciado para a cadeia da saúde, o que fundamenta, o que autoriza é o artigo 9º da Emenda Constitucional 132, enquanto que aqui o regime específico para plano de saúde está fundamentado no artigo 156, inciso 2, parágrafo 6º da Constituição, introduzido pela Emenda Constitucional 132. Houve muitos debates também a respeito desse regime específico para os planos de saúde. Primeiramente, então, as entidades abrangidas, seguradoras de saúde, administradoras de benefícios, cooperativas operadoras de plano de saúde, cooperativas de seguro-saúde e demais operadoras de plano de assistência à saúde. Aqui, por exemplo, as autogestões, né? Então, o Banco do Brasil tem ali uma autogestão, grandes empresas costumam, é bastante comum a gente ver as autogestões, elas mesmas organizam os seus próprios planos de saúde em favor dos seus colaboradores. Vejam aqui, olha, para poder manter a linearidade de tratamento, o que a Lei Complementar 214 ela fez? Ela reduziu as alíquotas das operadoras de plano de saúde, para as operações com plano de saúde, obviamente, né? Também reduziu em 60%. Olha, que mantém a linearidade. Então, serviço de saúde, clínico, hospital, laboratório, redução em 60%, plano de saúde 60%, dispositivo médico e medicamento, via de regra 60%, podendo chegar a 100% a redução, tá? Então, vejam, esse percentual, diferentemente do que se dá com serviços, dispositivos e medicamentos, não está definido no texto constitucional. Esse é um percentual que está definido exclusivamente na Lei Complementar 214. O que significa dizer que o legislador infraconstitucional ele pode alterar ou pode suprimir essa redução, mas não deve fazê-lo porque tem uma lógica, né, por trás disso, que é dar essa linearidade de tratamento ao longo da cadeia da saúde. A base de cálculo. A base de cálculo, gente, a sistemática de apuração, ela é muito parecida com o que nós identificamos hoje no PIS/COFINS e mais no PIS/COFINS do que no ICMS. Porque hoje
o plano de saúde, apesar do regime jurídico dele não ser do tipo, vamos dizer, não ter o tipo jurídico de seguro, né? A regulação pela SUSEP, legislação própria de seguros, ainda que oferecidos por seguradoras, né? A, o plano de saúde, o modelo de negócio, ele é considerado como se fosse um modelo de seguro, né? Que nós pagamos ali um valor de contribuição para cobrir um determinado risco, um risco de saúde. Então, a operadora de plano de saúde ela é vista como um intermediário entre uma rede de assistência à saúde de prestadores de serviço e os beneficiários. Ela faz essa intermediação, ela cobre os riscos, né, para os beneficiários em relação a essas atividades. Então, de forma muito similar ao que nós temos aqui no seguro e na legislação atual de PiscoFins, por exemplo, sobre planos de saúde, nós temos o que? A receita obtida pela operadora com as contribuições dos beneficiários, né? Menos o que a gente chama, grosso modo, aqui de despesa assistencial. Então, grosso modo é isso. Então, é o quanto eu arrecadei de contribuições menos a despesa assistencial. Quanto a operadora gastou para prover aqueles serviços cobertos pelo plano em favor dos seus beneficiários. Então, nós temos aqui a receita de serviço, tem uma particularidade que eu já vou comentar adiante, menos indenizações, cancelamentos e restituições de prêmios e contraprestações que tenham sido computados como receitas, comissão de intermediação, então, a rigor, a gente contrata plano de saúde por meio de corretores, né? Então, a eventual comissão devida também vai poder ser abatida, taxas pagas a administradoras de benefícios, uma grande administradora de benefício aqui, para quem é advogado, aqui são as caixas assistenciais. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem a CASP, perdão, ela não é administradora de serviço, ela se serve de administradora de benefício, me perdoe, para poder oferecer o plano para a categoria dela. Então, a CASP, por exemplo, eu não sei hoje em dia, mas ela costumava contratar a Qualicorp, que é uma administradora de benefícios, que daí ela faz a intermediação entre a categoria representada pela CASP, aqui no caso dos advogados do Estado de São Paulo, e os planos de saúde. Então, as despesas, as taxas pagas pelas administradoras também são dedutíveis na base de cálculo, e valores pagos a outras operadoras, inclusive por força de corresponsabilidade. As receitas de serviços para esses fins, primeiro, um aspecto importante, reconhecimento segundo o regime de caixa. Então, os prêmios e contraprestações efetivamente recebidos, as contribuições dos beneficiários. E aqui um negócio que desceu ali engasgado, né, no setor, também as receitas financeiras dos ativos garantidores das reservas técnicas. Isso aqui tem uma baita discussão hoje. A rigor, as operadoras não recolhem nem PiscoFins, nem muito menos ISS, por óbvio, né, sobre as receitas financeiras dos ativos garantidores. Isso foi objeto de muitas discussões ao longo da tramitação do PLP 68, mas acabou que passou. Bem no finalzinho da tramitação, houve ali uma atenuante que foi a previsão de tributar a receita financeira segundo o regime de caixa, ou seja, somente quando efetivamente liquidados os investimentos, enfim, as aplicações garantidores que representam as garantias para as provisões das operadoras de plano de saúde. O que eu ouvi muito de comentários do setor é que como se movimentam muito pouco esses ativos garantidores, então haveria um diferimento da tributação que atenuaria esse impacto, tá? Outras receitas financeiras, isso é importante dizer, só as receitas financeiras oriundas dos ativos garantidores das reservas técnicas, tá? Outras receitas financeiras não vão ser tributadas, então tem que haver um controle tem que haver um controle sobre isso. Um pouquinho aqui de não cumulatividade. Vejam, isso aqui é algo inusitado, né? Então, eu falei para vocês, as operadoras hoje, elas têm, no âmbito do PiscoFins, por exemplo, tem um regime semelhante. Então, é receita
com contribuições de beneficiários, menos despesa assistencial. Mas as operadoras não tomam crédito de PIS/COFINS sobre aquisições efetuadas, né? E no âmbito do IBS e da CBS, isso vai ser permitido. Então, além daquela forma peculiar de apuração de base de cálculo, as operadoras também vão poder tomar crédito sobre as aquisições de produtos e serviços, conquanto esses itens não tenham sido deduzidos da base de cálculo, né? Eu não vou poder ter um efeito duplo aqui, deduzir da base de cálculo e tomar crédito. Então, voltando aqui ao exemplo de contratação de consultoria, serviço de advocacia, serviço de segurança, limpeza, as operadoras vão poder tomar crédito disso. Não vão poder tomar crédito, por exemplo, da despesa com um hospital, né? Que é utilizado por um beneficiário. Ali ela vai deduzir da base de cálculo. Mas os itens que não sejam deduzidos da base de cálculo eles vão gerar crédito, claro, conquanto não correspondam aí a itens de uso ou consumo pessoal. Nós vamos, inclusive, ter uma situação interessante que é a seguinte, né? O... Enquanto não começar o IBS, me parece que os planos devem ter até uma redução de carga, porque eles vão ter a redução em 60%, então a carga aqui da CBS deve aí equivaler a uns 4 e pouco por cento, é um pouquinho menos até do que eles têm de alíquotas hoje, e além disso vão poder tomar crédito, né, para efeito CBS. Então nós vamos ter, em termos de alíquota, algo análogo em relação ao que nós temos hoje de PIS/COFINS, mas com a possibilidade de tomar crédito. Aí, quando entra o IBS, substituindo o ISS, aí a gente caminha para uma manutenção de tratamento. Eu acabei me esquecendo de colocar aqui no material, pessoal, eu posso até atualizar depois, circulo novamente para vocês, o IOF Seguros, tá? O IOF Seguros, ele vai ser extinto. Então, para os planos oferecidos aí pelas seguradoras, eu já não vou ter mais o IOF Seguros incidindo, tá? Então, já a partir de 2027. Então, esse é um ponto importante também, eu vou deixar anotado aqui para vocês. Sob a ótica dos contratantes, isso é um tema que também gerou muita discussão ao longo da tramitação do projeto de lei 68. Então, sob a ótica dos contratantes de plano de saúde, que sejam contribuintes de IBS e CBS, a rigor não é admitido o creditamento desses tributos. Exceção feita, essa foi uma exceção que passou já mais no final da tramitação do PLP 68. Se o plano de saúde ele é contratado para ser oferecido a empregados independentes em decorrência de acordo ou convenção coletiva, então eles não vão ser considerados bens de uso e consumo pessoal e, em tal situação, o creditamento é autorizado, tá? Então vejam aqui que a rigor não dá crédito, exceto nessa situação que eu mencionei. Então, muito bem. Aí um diretor estatutário, ou um sócio, um acionista, para o qual a empresa também oferece, o contribuinte também oferece um plano de saúde. Não, aí não vai dar crédito. A autorização do crédito se refere exclusivamente a essa situação que eu mencionei. E se eu concedo a empregado, mas na convenção coletiva não existe essa obrigatoriedade, apesar de ser raro isso, né, me parece. Mas vamos admitir aqui, por hipótese, que não haja obrigatoriedade em convenção ou acordo coletivo de trabalho, ainda que oferecido ao empregado, nesse caso, também não vai dar direito a crédito. Ó, 8h20 vai dar para falar um pouquinho. Aqui eu deixei um quiz, né? Depois vocês podem comentar, a gente pode falar por WhatsApp. Eu coloquei, são aquelas previsões esquisitas lá do artigo 57 da Lei Complementar 214, né? A, a incidência de IBS-CBS no oferecimento não oneroso subsidiado de plano de saúde, preciso até corrigir a pergunta aqui, em favor de sócio, acionista, colaborador ou pessoa vinculada, em ponto de interrogação, fica para vocês pensarem. A gente pode falar no chat mais tarde, ou por WhatsApp aí no nosso grupo aqui do curso.
Então, de apresentação era isso que eu tinha para mostrar para vocês, para a gente debater. Vou dar uma olhadinha aqui nas perguntas. Gustavo Lopes, diante disso, professor, o senhor acredita que o setor da saúde poderá ter crédito acumulado? Pode acontecer, Gustavo, vai depender muito ali da margem, né, do prestador de serviço de saúde. Se for uma margem mais apertada, ele deve acumular crédito. Se ele tiver uma margem mais alta, um valor agregado mais alto, então a tendência é que isso seja absorvido. Ele está se referindo aqui aos créditos que não tenham redução de alíquota. Como a alíquota de saída vai ser reduzida em 60%, então, adquirindo aí itens que não tenham nenhuma redução, a gente pode ter um acúmulo de crédito. Tá? Vai depender muito da situação de cada contribuinte. A Marli Perassoli perguntou: a necessidade de inclusão de plano de saúde em acordo com a convenção coletiva, conforme pode estimular uma corrida para a inclusão desses benefícios? Ah, olha, vai ser um estímulo, Marli, vai ser um estímulo. Então, eu não tenho dúvida, né? Porque o, o- hoje a despesa com plano de saúde, incorrida pelas empresas, ela é de um valor muito alto. Então, essa tomada de crédito de IBS, e CBS é um aspecto bastante, vai ser um aspecto muito relevante, né, para tomada desse tipo de decisão. Então, eu não tenho dúvida que vai estimular, sim, a corrida que você mencionou. Digo isso, pois atualmente a negociação é complicada. Bom, na sua opinião, o legislador não extrapolou a sua competência em tratar de matéria trabalhista com esse dispositivo? Eu acho que nesse aspecto não. A regra tem uma lógica por trás disso, né? De você o, se você não autorizar o creditamento, você não tributa o fornecimento. Se você autoriza o creditamento, então me parece que isso a gente está na esfera puramente fiscal ainda, que não vejo essa é, essa invasão de competência aqui do. Ele só pegou emprestado, né? Então, se você oferecer ao empregado por conta disso, então eu vou autorizar o creditamento. Nelson Alves, o entendimento majoritário de que essas listas são exaustivas e não exemplificativas, não tem a menor dúvida, são listas, ah, vão ser listas exaustivas, que senão a gente vai causar, vai desfigurar muito, né, o regime jurídico dos novos tributos, viu, Nelson? É bem provável que alguém lance essa discussão, né? Mas eu acho que a tendência é de manter essa orientação de que as listas são exaustivas. Até senão aqueles dispositivos autorizando revisão, inclusive por ato infralegal, eles perdem completamente o sentido, né? Ou em grande medida. O... Indústria alimentícia que adquire o item 76 no anexo 4. Tá. Para utilização no seu laboratório de qualidade, faz jus à redução? Como eu comentei anteriormente, Maria, a qualificação de quem adquire não afeta o regime diferenciado, tá? Então, se eu vou na farmácia e compro uma máscara, por exemplo, que não é para nada, sei lá, é para eu fazer um reparo na pintura do meu carro, vou lá compro uma máscara que se usa em hospital, né? É Ela quantos? A Helena. vai ter a mesma redução que seria aplicável no caso de um laboratório de qualidade, de um Ah, hospital. igual você. Tem microfone A Helena é aberto, da acho tua que da idade Ana. também. Janaína, você consegue? Obrigado. Então, não importa a qualificação de quem está adquirindo. O item estando listado no anexo 4 aqui no caso, né, vai ter a redução em 60%. O Lucas, como ficará a tributação para profissionais médicos que atuam no formato de cooperativa? Não estou me tratando da Unimed, sim cooperativas médicas que possuem empresas no quadro de cooperados. Quem emite a nota fiscal é a cooperativa para os clientes, os cooperados.
emitem a nota fiscal contra a sua cooperativa. Olha, essa questão na cooperativa, Lucas, também houve muita discussão, principalmente a respeito da dedução da despesa incorrida com os associados, tá? Que no caso é com os médicos, tá? Por exemplo. Então, se limitava a dedução de despesa, depois colocaram 50%, acabou caindo, então a despesa incorrida com os associados, ela vai ser integralmente dedutível. Com relação à nota fiscal, Lucas, eu vou me certificar aqui, posso até ver isso no intervalo, para ver como é que vai ser o mecanismo, e comento aí com você. Sim, sim. Quanto à imunidade dos atos cooperativos, vai permanecer com a reforma? Sim, isso foi mantido ao longo da tramitação, houve discussões, etc., mas está mantido. Em relação à tributação das receitas financeiras dos ativos garantidores, o excesso de aplicação também será tributado? Exemplo, as operadoras podem, por questão de rentabilidade, alocar recurso nos fundos da ANS, excedendo a necessidade calculada para o período. Se a gente tiver a desqualificação como ativo garantidora, Rafael, na verdade, aí a gente vai cair numa receita financeira que ela não vai ser tributada. Então, me parece que é somente até o limite do ativo garantidora que a gente vai ter a tributação. Professor, gostaria de confirmar, todos os medicamentos que não estão 100% isentos, conforme o anexo 14, terão redução de 60%, independentemente da NCM ou do princípio ativo? Corretíssimo, Marcela. Estando registrado na Anvisa, tem redução de 60%. Professor, se a empresa, ao invés de pagar o plano de saúde para o sócio, pagar a conta do hospital, pode tomar o crédito CBS e IBS? Bom, aqui, como é o bem de uso e consumo pessoal, é de duas uma, né? Se eu tomar o crédito, eu tributo esse oferecimento, né, dessa utilidade, seria um bem de uso e consumo pessoal. E agora, eu também posso simplesmente não tomar o crédito. A ideia aqui é deixar o efeito zero, tá, para essa situação. O Rafael perguntou: haverá alguma restrição de crédito na compra de medicamento pelo PS para fornecimento aos beneficiários? Não, isso vai se enquadrar como despesa assistencial, tá, Rafael? É, Principalmente quanto a IBS, pois para o ISS é verdade. Hoje não existe previsão de dedução na base de cálculo. Não, aqui eu entendo que vai poder ser dedutível, tá? Esse item entra ali no conceito grande ali de despesas assistenciais. Agora, tem um aspecto, tá, Rafael? Se porventura se interpretar que não é dedutível, então vai dar direito a crédito, tá? Aqui o medicamento. Então, eu poderia ter uma situação desvantajosa entre tomar crédito e deduzir, que é a seguinte, no caso do medicamento sujeito à alíquota zero. Então, se eu deduzir, eu vou ter a redução da base de cálculo. Se for pela tomada de crédito, e como é a alíquota zero, eu não vou poder tomar crédito do medicamento, tá? Então, mas na minha visão, isso é um item que vai poder ser deduzido na apuração da base de cálculo. Ainda não vi na reforma definição de ato cooperativo. Ainda ficamos pendentes de interpretação do STF. Sim, ainda vai ter espaço para discutir a respeito disso, Rafael, infelizmente. Bom, já são 8h31 aqui, quase em ponto. Então, até para não atrasar a parte da professora Flávia, eu vou encerrando aqui essa primeira parte da aula. Podemos fazer um intervalo até umas. O que você acha, Flávia? 15 para as 9, 20 para Tá as 9? ótimo, 15 minutinhos e eu Então, entro na tá. sequência. Então 8h45 voltamos. Até já. Tchau, tchau, Obrigado. pessoal. Até daqui a pouco.